Romanos 12, versículos 1 a 8, nós vamos orar mais uma vez. E enquanto eu estiver orando, você pode pessoalmente pedir a Deus, porque quando a palavra é pregada e o Espírito Santo de Deus age, vidas são transformadas. E nós precisamos que o Espírito Santo haja através da palavra de Deus nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam transformadas. Enquanto eu estiver orando, você pode pessoalmente pedir: Espírito Santo, age através da palavra no meu coração, na minha vida nessa noite. Pai, é maravilhoso te adorar. É maravilhoso olhar para a tua obra por nós e reconhecer que, apesar dos nossos pecados, o Senhor olhou para nós com amor e graça. É por isso que não conseguimos conter as nossas vozes em adoração ao Senhor. Mas agora, Senhor, precisamos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Espírito Santo, vem falar ao coração da Tua igreja e transformar os nossos corações através do Teu poder, operando em nós, pelo agir da Tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Irmãos, nós estamos já aí na segunda semana do ano de 2026, né? Já tem muita coisa acontecendo, né? Muitos planos talvez estejam sendo colocados em prática. Alguns planos, Deus mudando, né? O pastor Elias estava falando aqui, já estava tudo combinado, né? Lucas Meirelles designado, já começando um trabalho com os adolescentes, mas aprove o Senhor que um tempo o Lucas Meirelles vai dar uma assistência à Igreja Presbiteriana de Padre Miguel. Plano de Deus, né? Plano de Deus, tudo está no controle de Deus, mas tanta coisa já acontecendo. Certamente você tem já aí muita coisa ainda para fazer no ano de 2026, obviamente, mas você já parou para pensar a respeito do que Deus quer para você? A gente pensa nas nossas vontades, nos nossos planos, nos nossos desejos, naquilo que a gente quer fazer, mas você já parou para refletir e se perguntar a respeito do que Deus quer? Além disso, você já fez essa oração
não é perguntar para si mesmo, porque talvez se você se perguntar para si mesmo, você dá a resposta que você quer, mas você já fez essa oração? Deus, o que queres de mim? Deus, quais são os teus planos para a minha vida no ano de 2026? Pai, quais são os projetos que o Senhor tem para realizar na minha vida? O que o Senhor quer? Você já fez essa oração? O que o Senhor espera de mim? Eu não sei se você já fez, mas se nós queremos viver os propósitos de Deus, se nós queremos viver o ano de 2026 e os anos que estão por vir, nós queremos viver os propósitos de Deus, essa oração precisa ser feita. Pai, o que queres? Quais são os teus planos? Quais são os teus propósitos para a minha vida? E esse texto ele vem nos ajudar a compreender um pouco daquilo que Deus quer para nós, dos propósitos que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, né? Romanos é uma carta muito conhecida, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, e aqui no capítulo 12 é onde Paulo começa a fazer as aplicações práticas dessa carta. Nos 11 primeiros capítulos foi teologia, né? É Paulo falando a respeito do plano de salvação de Deus. Deus olha para a humanidade e Deus faz constatações a respeito da humanidade. E Paulo vai descrevendo, né? Paulo vai descrevendo que Deus constatou que todos pecaram e destituídos estavam da sua glória, afastados estavam da sua presença. Deus olhou para a humanidade e fez uma constatação: não há um justo, não há nenhum sequer. Deus olha para a humanidade e constata essa realidade. E meu irmão, imagina comigo, imagina que você fosse o dono de uma empresa, né? Só para a gente fazer aqui uma analogia muito breve, mas imagina que você fosse o dono de uma empresa e todos os seus funcionários estivessem fazendo justamente o contrário de tudo aquilo que você havia designado que fosse realizado. E durante um tempo você enviasse pessoas para falar: olha, vocês estão errando, né? Fizesse uma auditoria, né? E na auditoria a pessoa fala assim: olha, vocês estão fazendo tudo o contrário, está errado, vocês estão seguindo um caminho contrário. E durante muito tempo você fosse sendo mostrado, essa realidade fosse sendo colocada diante de você, e ainda assim você não mudasse a sua atitude. Se você fosse o dono dessa empresa, o que você acredita que seria justo que o dono dessa empresa fizesse? Alguém sussurrou para mim assim: o justo era que todos fossem demitidos. E é verdade. Mas o nosso Deus, ao olhar para uma realidade parecida com essa, no entanto muito maior, muito mais grave, e de maneira muito justa, seria justo que ele demitisse todo mundo definitivamente, afastasse da sua presença toda a humanidade. O que Deus faz, a resposta que Deus dá a essa realidade é o contrário da justiça humana. E de uma maneira maravilhosa, ao invés de afastar, Deus envia o seu próprio Filho para salvar. Ao invés de lançar fora, Deus envia o seu Filho para demonstrar misericórdia, perdão, justificação, salvação para todos aqueles que respondessem à sua graça com fé e confiança em Jesus Cristo. Essa foi a resposta de Deus para a humanidade, meu irmão. E quando Paulo chega aqui em Romanos 12, versículo 1 e diz: portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está chamando a nossa atenção é justamente o que acabamos de cantar nesse último louvor. E ele o refrão desse último louvor começa a dizer assim: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Que no lugar da morte vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. O que Paulo está chamando a nossa atenção é para que a gente olhe para essa realidade que acabamos de cantar com todo o nosso coração, e a gente diga: Deus, como eu posso responder a essa graça? Como eu posso corresponder a esse perdão? Como eu posso corresponder a esse amor? Pelas misericórdias. Deus, que misericórdia é essa? Que graça é essa que me alcança? Como eu posso responder ao Senhor? Quem é esse? É isso que Paulo está chamando a nossa atenção, portanto, pelas misericórdias de Deus. E quando Paulo começa a descrever a respeito dessa resposta a essa graça, essa resposta vai nos dar uma orientação para que nós possamos compreender o que é que esse Deus gracioso quer de nós. Quais são os propósitos que esse Deus que nos perdoou, que mesmo assim me amou, o que Ele quer? Quais são os propósitos? E meu irmão, quando a gente lê esse texto, nos versículos 1 e 2, a primeira verdade, o primeiro propósito que a gente consegue identificar que esse Deus gracioso quer, é que Deus quer que o nosso eu seja transformado por Ele. Você pode repetir comigo? Em 2026, Deus quer que o meu eu seja transformado por Ele. Vamos mais uma vez. Deus quer que o meu eu seja transformado por Ele. Agora você tem coragem de dizer: Deus, eu quero que o meu eu seja transformado por Ti. Vamos dizer? Deus, eu quero que o meu eu seja transformado por Ti. Deus quer que o nosso eu seja transformado por Ele. O texto diz: pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se desejamos que o nosso eu seja transformado por Deus, ou seja, se desejamos viver esse propósito de Deus para nós, é necessário entregar-se a Deus. É necessário oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. É necessário entregar-se por inteiro. Um sacrifício, quando é entregue, é para não sobrar nada. Quando um sacrifício era entregue lá no Antigo Testamento, não podia sobrar nada. O sacrifício era entregue por inteiro. Se queremos que Deus transforme o nosso ser, e é isso que Ele quer fazer, nós precisamos nos entregar a Deus completamente. E quando Paulo diz aqui, entregue o seu corpo, é justamente isso que ele está falando. Ele está dizendo assim: olha, entregue a sua personalidade toda, entregue o seu eu, entregue o seu ego, entregue a sua carne, a sua força, entregue o seu tempo, entregue tudo. É isso que Paulo está falando. Entregue os seus pensamentos, entregue as suas emoções, entregue as suas ações, os seus desejos, os seus planos, a sua força, o seu tempo, entregue o seu amor.
nós precisamos entregar tudo isso como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o nosso eu seja transformado, para que Deus cumpra o propósito de transformar as nossas vidas. É interessante que, se você parar um pouco para pensar, muitas vezes, na nossa caminhada, nós nos entregamos por inteiro. Muitas vezes na nossa vida, hoje estávamos falando aqui de muitas coisas na EBD, né? Na nossa devocional falamos de Salomão, falando a respeito da vida debaixo do sol. Na aula de EBD falamos de Daniel, né? E quando a gente olha para essa realidade, a gente muitas vezes se entrega por inteiro. Um dos pontos que foi falado aqui na EBD durante a aula, né, foi que a respeito das redes sociais. E você já parou para pensar, muitas vezes, quando você está numa rede social, você se doa por inteiro. Você está todo lá. Está o teu tempo, está as suas emoções, estão os seus pensamentos, estão expectativas. Você está todo lá, os seus olhos, né? Se você talvez filmasse alguém, ou fotografasse alguém numa rede social, depois de um tempo, o olho está assim, está todo. Muitas vezes nós nos entregamos por inteiro às coisas desse mundo, nós nos damos por inteiro. Mas, meu irmão, muito melhor, muito superior é oferecer-se por inteiro a Deus. Quando nós nos oferecemos por inteiro a Deus, Ele transforma as nossas mentes, Ele transforma o nosso coração, Ele cumpre o seu propósito nas nossas vidas. E, meu irmão, quando a gente faz isso, quando a gente se entrega por inteiro a esse Deus, que antes se entregou por nós, por meio de Jesus Cristo, quando a gente se rende a esse Deus, quando nós nos rendemos as nossas vidas a esse Deus que nos ama, e permitimos que Ele seja o centro das nossas vidas, meu irmão, tudo muda. Quando nós passamos a viver baseados na vontade de Deus, na palavra de Deus, quando nós rendemos o nosso viver, o nosso tempo para viver de acordo com aquilo que Ele quer, e a viver não mais da maneira que eu penso, que eu sinto que deva ser, mas da maneira que Ele determinou, já designou que deva ser, tudo muda. Porque aí sim, o nosso eu é transformado e nós passamos a viver de acordo com aquilo que Ele quer e nós vivemos os propósitos de Deus na nossa vida. Em Isaías, capítulo 55, versículo 9, Deus diz, vamos ler juntos? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Pode deixar o texto. Quando nós passamos a viver de acordo com aquilo que Deus quer, nós vivemos o melhor. Porque os planos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos, são melhores. São bons, são perfeitos, são agradáveis. Meu irmão, ter uma mente transformada por Deus, se desejamos ter uma mente transformada por Deus, nós precisamos resistir às influências desse mundo. Hoje pela manhã estávamos falando a respeito disso, quando Daniel e os seus amigos chegam ali na Babilônia. Meu irmão, eles recebem de cara uma refeição do rei, né? De cara eles recebem uma refeição do palácio, as finas iguarias do rei.
De cara eles recebem luxo. Era o mundo tentando atrair, seduzir, para que Daniel e os seus amigos saíssem do propósito que Deus tinha para realizar na vida deles lá na Babilônia. Era o mundo, né? Posteriormente o rei vai lá e troca os nomes, né? O nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi trocado para Beltesazar, que significa, dentre outros significados, aquele que é guardado por Bel, um Deus com D minúsculo, um Deus pagão babilônico. O nome dos outros amigos de Daniel também são trocados, tudo para fazer com que a identidade daqueles jovens fosse deformada, destruída, e eles abandonassem a sua fé, eles abandonassem o seu Deus, e assim não vivessem mais de acordo com aquilo que Deus tinha para eles para viver, mas vivessem algo completamente diferente. E certamente seriam frustrados nas suas vidas. Certamente. Ter uma mente transformada, ter o eu transformado por Deus, requer resistir às seduções desse mundo. Irmão, essa é a lógica do Evangelho. É a lógica do Evangelho. Essa é a pergunta, né? É a resposta necessária que nós precisamos dar a Deus quando olhamos para a graça que Ele derramou sobre a nossa vida, né? Não há nada que seja racional oferecer a Deus que não seja uma vida agradável a Ele. Não há nada diferente que devamos oferecer a Deus que não seja entregar-nos por inteiro a Ele para sermos transformados por Ele segundo o seu querer. Em segundo lugar, Deus quer que tenhamos uma autoimagem equilibrada. A palavra de Deus, lá no versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meu irmão, você quer viver o propósito de Deus para a sua vida em 2026? Então a sua autoimagem é aquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Aquilo que você pensa a respeito de si mesmo precisa estar em equilíbrio. E o que Paulo quer dizer com isso? Né? Paulo diz assim, olha, não pense de si mesmo além do que convém, ou seja, você não pode ter uma autoimagem, você não pode pensar de si mesmo muito elevadamente, muito exageradamente, a ponto de você achar que não precisa de ninguém para viver, né? Nós precisamos reconhecer que, se queremos viver plenamente o propósito de Deus para as nossas vidas, nós necessitamos de estar em comunhão com o povo de Deus. Não há como viver o propósito de Deus para as nossas vidas, via de regra, se não estamos em comunhão com o povo de Deus. Não há, né? Não tem como. Mas ao mesmo tempo que nós não podemos pensar muito elevadamente a respeito de nós mesmos, nós também precisamos reconhecer que nós somos preciosos no reino. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E não de nós. Meu irmão, você não está aqui por acaso, né? Você não está aqui por acaso. Por que você está aqui?
Você está aqui porque tem um propósito de Deus na sua vida. Você crê nisso? Você não está aqui nessa noite aleatoriamente. Você está aqui porque Deus te chamou das trevas para a luz. Você está aqui porque essa graça que nós cantamos alcançou você. Você está aqui porque o sacrifício de Cristo Jesus foi eficaz na sua vida para te salvar e transformar a sua vida e te tirar do império das trevas e te trazer para o reino do Filho de Deus. O reino de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Mas nós estamos aqui também, não é porque nós somos melhores. Não é porque Deus olhou para mim e para você e viu assim, nossa, como o Eric é bom, vou chamar ele para fazer parte do meu povo. Não, meu irmão. Se eu e você estamos aqui é porque a misericórdia nos alcançou. E apesar do nosso pecado, Ele não nos condenou. E no lugar de morte e vida, Ele nos deu. É por isso que nós estamos aqui, e isso faz nos olhar e ter uma autoestima, uma autoimagem equilibrada, a ponto de nós pensarmos, não, eu não estou aqui porque sou melhor do que alguém. Mas ao mesmo tempo, nós olhamos para nós mesmos e também nós não pensamos assim, olha, eu sou o pior de todos. Uma autoimagem equilibrada, baseada no Evangelho de Cristo Jesus, faz nos olhar para nós da maneira certa. Eu não sou tão capaz, eu não sou tão hábil, eu não tenho tantos dons a ponto de dizer para a minha igreja, eu não preciso da minha igreja, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso da minha irmã, não. Porque eu olho para a igreja, e eu vejo o sacrifício de Cristo Jesus eficaz para toda a igreja. Porque nós olhamos para a igreja e nós vemos o Espírito Santo de Deus habitando na vida de um ou outro. Não, na vida de toda a igreja. Porque nós olhamos para a igreja e nós vemos o Espírito Santo de Deus derramando dons sobre toda a igreja. É fundamental. Se queremos que o nosso eu seja transformado, se queremos que viver o propósito de Deus para as nossas vidas, precisamos de uma autoimagem equilibrada, porque uma autoimagem desequilibrada vai cair em um dos dois extremos. Ou eu acredito que não preciso de ninguém, ou eu penso que não posso contribuir com nada. Mas quando olhamos para Cristo Jesus, o seu sacrifício, e olhamos para a realidade da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, aí a gente diz assim, não é por mim, eu sou apenas um vaso de barro, mas há um tesouro na minha vida, chamado Espírito Santo, e esse tesouro faz com que a minha vida tenha valor. Lembra quando cantávamos, né, e cantamos, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O que Deus quer? Deus quer que nossos corações em 2026 estejam centrados no servir a Ele e no abençoar os outros com os dons e talentos que nós recebemos. O versículo 6 a 8 diz assim, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Foi a nossa devocional da manhã. Aquilo que vier à sua mão para fazer, faça. Segundo as suas forças. Faça. Meu irmão, Paulo ele vai em Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8, a palavra de Deus aqui vai dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Deus te deu dons, Deus te deu capacitações especiais para você abençoar o seu irmão, para você abençoar a sua igreja. Aquilo que veio à sua mão para fazer, aquilo que Deus te deu para fazer, faça. Faça. Se é profecia, se é ensino, pregação da palavra, se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue. Pregue. Se é ministério, a palavra que Paulo usa aqui para ministério é diaconia, é serviço. Sirva. Dedique-se. Se é ensino, estude a palavra, medite da palavra, disponha-se, ensine. Se é exortação, se você foi capacitado por Deus, se você se vê e as pessoas ao seu redor, os seus irmãos ao seu redor reconhecem que você é alguém que tem a capacidade de exortar, Exortar é aconselhar de uma maneira que faz com que a vida volte para o prumo. Alguém está desviando um pouquinho do caminho, alguém vai lá e exorta. Olha, meu irmão, a palavra de Deus diz assim. Se Deus te deu uma capacidade de exortar, de aconselhar, para colocar a vida no prumo, de encorajar, para que haja perseverança na fé, de aconselhar, meu irmão, faça com dedicação. Se alguém foi habilitado por Deus pessoalmente, todos nós contribuímos, todos nós somos chamados para contribuir, para ofertar, para dizimar, mas alguns irmãos são capacitados de uma forma especial para contribuir e suprir necessidade de outros. Se Deus te deu essa condição, essa capacidade, faça. Se Deus te deu a capacidade de liderar, o texto diz, aquele que preside. Se Deus te deu capacidade para liderar, lidere. Se Deus te deu capacidade, o Espírito Santo de Deus te habilitou para você exercer misericórdia, para você socorrer quem precisa. Tem alguém doente em casa precisando de um socorro, de um suporte, de uma mão mesmo, de verdade, de uma mão. Porque não está podendo sair do seu lugar com as suas próprias mãos e ir fazer alguma coisa. Mas Deus te deu essa capacidade. O seu coração é movido a fazer isso. Faça. Ou seja, use os dons que Deus deu para você e cumpra o propósito que Deus tem revelado a você, que deseja realizar através da sua vida. Amém? Se queremos viver o propósito de Deus em 2026, nós precisamos permitir que Deus transforme o nosso eu. Nós precisamos ter uma autoimagem baseada não nos nossos sentimentos, mas no Evangelho, que nos mostra que não somos melhores do que ninguém a ponto de não precisar de comunhão. E ao mesmo tempo nos mostra que não somos também o pior dos crentes a ponto de não poder contribuir com o reino de Deus, a ponto de não ser uma bênção para os outros. Mas também, se queremos viver o propósito de Deus, precisamos nos entregar a Deus como uma oferta, no sentido de colocar, de exercer, de colocar em prática a favor dos outros e de Deus, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que ao olhar para esse Deus gracioso, que nos alcançou através de Cristo Jesus, essa seja a disposição do nosso coração em 2026. Vamos orar?